Estamos de volta e você que é pecuarista, você já deve ter ouvido a expressão que diz que do boi não se perde nem o berro. Essa afirmação, ela significa que tudo do boi é aproveitado, né? Tem algum aproveitamento, mas para onde que vão todos os produtos? Quem responde isso pra gente é nosso entrevistado Sérgio Flanzer, que é veterinário, mestre e doutor em tecnologia de alimentos pela Unicamp, que fala com a gente aí direto de Campinas, interior de São Paulo. Sérgio, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo. Oi, Sara, tudo bom? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, para falar desse tema, né, que eu considero bastante importante e que, de certa maneira, é desconhecido para boa parte aí das pessoas, né, no meio, principalmente no meio urbano. É verdade, aqui tudo certo e obrigada aí já pela participação. Agora, Sérgio, para onde, né, que vão esses chamados coprodutos do boi, como miúdos, orelhas e outras partes, né, que antes eram descartadas? Quais que são esses principais mercados? Legal, Sara. Os destinos, eles são diversos, são muito variados, né? Isso depende bastante das características de cada um desses coprodutos, né? Sobre a sua, vamos dizer, a sua composição química, nutricional, de minerais. Depende um pouco da maneira que esses coprodutos eles são retirados no momento do abate. Depende um pouco também do mercado, Sara, né? Então, dependendo da procura, da demanda, né, dos diferentes mercados, o destino pode ser um pouquinho diferente, né? Então, vamos citar alguns exemplos aqui, talvez os principais que todo mundo conheça, né? São os miúdos. A gente pode imaginar os miúdos são as vísceras, né? São os órgãos. Tem aqueles que são habitualmente consumidos por nós, né? Os humanos aí, como o coração, o fígado, os rins, né? Então, eles estão no nosso dia a dia aí, o bucho, né, para fazer a famosa dobradinha, né, que é o estômago. Esses são os mais convencionais. Depois Uhum. nós temos outros miúdos aí que são aproveitados dependendo da região. Podemos ter o cérebro, né, o miolo, o testículo, o úbere, também são possíveis de serem consumidos dependendo dos hábitos da população, da região. Quando não consumidos aqui, eles são exportados. Então, o mercado de exportação para os miúdos do Brasil é muito grande. Os países importadores gostam muito desses coprodutos chamados miúdos aí, né? Que a gente tem uma vasta, um número grande de produtos. Aí você citou a orelha, por exemplo, né? O que se faz com a orelha? A orelha a gente pode usar os pelos, imagine só, os pelos das orelhas podem ser retirados e utilizados para a confecção de pincéis, e pincéis de alto valor, né? Quando você quer um tipo de fibra, né? Que não sintética, e são pincéis aí bastante valorizados por alguns artistas. Ou a orelha em si, quando desidratada, hoje em dia ela tem um mercado PET aí bastante crescente e pode ser utilizado. E aí a gente tem muitas outras coisas, né? O couro pode ser utilizado para a indústria têxtil, pode ser utilizado para a indústria de alimentos, cosméticos, as farinhas, muito importante, eu vou citar aqui para vocês, quem tiver mais interesse nisso, né? Seguir ou acompanhar a Sociedade Brasileira de Reciclagem Animal, que trabalha com as farinhas, as gorduras, né, o sebo, que vão aí alimentar cães, frangos de corte ou de postura, suínos. Então, tudo se aproveita, né? A gente poderia ficar falando aqui um dia inteiro, citando exemplos que são diversos. Mas como você bem colocou, né? Tudo se aproveita, Sara. Sérgio, e tudo isso aí pode ser considerado também um tipo de economia circular, né? Sem dúvida, isso é o que a gente chama hoje, né, o que está muito, vou colocar assim, né, muito necessário no nosso dia a dia, que é sustentabilidade. Então, imagine que de um bovino, próximo aí de 500, 550 quilos abatido, só 38% é carne, é o tecido muscular que nós vamos consumir aí no nosso dia a dia, no churrasco, na nossa mistura. O restante, ele seria, vamos colocar assim, destinado para o meio ambiente, talvez de uma maneira incorreta, se não existisse essa reciclagem, essa reutilização desses coprodutos. Então, isso faz parte da sustentabilidade. Mas eu só queria fazer um destaque, que quando eu falo que só 38% é utilizado para alimentação direta, na forma de carne ou de músculos, não quer dizer que o restante não seja, e que dos produtos de origem vegetal também não exista a parte do alimento que não é aproveitado para a nossa alimentação, né? Então, eu uso em algumas representações o exemplo do milho, né? Imagine um milho verde quando você vai consumir uma espiga de milho verde, né? Imagina na praia, né? Daqui a pouco está chegando o verão aí, você vai para a praia e você vai comer uma espiga de milho. Imagine o tamanho do pé, o peso do pé do milho, a palha, o sabugo, para você aproveitar o grão.
né? Logicamente, na produção agrícola, tudo se aproveita de alguma maneira. Mas um exemplo, uma banana, né? Um pé de banana, ele dá cada vez um cacho, né? Mas todo aquele pé, as folhas, não vão para a alimentação humana. Então, é importante mostrar falar que do boi só se aproveita uma pequena parte, isso não é correto, tá? Então, assim, tudo se aproveita e isso de uma maneira aí circular e ecológica. Sérgio Flanzer, professor, médico veterinário da Unicamp, muito obrigada pela sua participação aqui no Planeta Campo. Até mais. Obrigado, Sara. Nós que agradecemos.